Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, mas não só, sobre empreendedorismo, sobre os assuntos que fazem a cabeça do mercado, aquele programa que traz para você, telespectador da BMC News, as conversas que permeiam os corredores, os almoços e, por que não, os elevadores da Faria Lima. Como vocês sabem, além de bater papo aqui com as principais figuras do mercado e que fazem o mercado acontecer, trocando e gerando ideias para você, investidor, nós também falamos com as pessoas que fazem, as empresas que fazem o mercado acontecer. Então, nós conversamos aqui com empreendedores, ontem nós tivemos o papo com a Pag Brasil, você com certeza acompanhou, e hoje nós vamos falar aqui sobre um outro negócio, que é a primeira vez que nós trazemos aqui o tema para o programa, e eu espero que vocês gostem bastante. Acho que tem bastante espaço para dúvidas, bastante espaço para vocês aproveitarem aqui o chat, interagirem e tirarem suas dúvidas sobre esse setor. Nós vamos falar hoje com o Paulo Ibri, fundador e CEO na Typical ou Typical? Typical. Typical. Perfeito. Paulo, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco na bancada. Prazer é meu, Felipe. Obrigado pelo convite. Maravilha, Paulo. A gente tem uma tradição aqui no programa de conduzir os entrevistas. Trazemos aqui convidados muito bons, o que é sempre um prazer estar aqui para mediar. E nós aproveitamos esse espaço para tirar dúvidas com os nossos entrevistados. E nós fazemos perguntas bastante difíceis para aproveitar essas boas cabeças para nos ajudarem a pensar, a refletir e responder essas grandes questões. Eu queria, só que no programa de hoje, eu queria começar do começo. Eu queria que você explicasse para a gente, para a nossa audiência, o que é uma food tech, para a gente começar do começo e preparar a discussão. Legal, Felipe. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Food Tech é o segmento de mercado que a gente chama dentro das startups, em que a gente alinha a tecnologia com o mercado de alimentação. Isso pode acontecer em diferentes frentes. Então, a gente tem desde iFood, considerado uma Food Tech por ser um aplicativo que leva comida para as pessoas. Tem aplicativos que evitam desperdício de comida, por exemplo. E tem o nosso caso, que dentro de Food Techs nós trabalhamos com proteínas alternativas, que são proteínas vegetais que visam imitar a proteína animal, para levar a mesma experiência de consumo para os consumidores. Perfeito. Nós estamos aqui naturalmente acompanhando o chat, vimos aqui o Fernando passando ali, o Projetos Maes, o Sir Macron, seja muito bem-vindo à audiência do programa, muito boa tarde. E nós temos ali o Regis Andrade, sempre figurinha carimbada aqui. Felipe, boa tarde para o melhor apresentador da BMC. Manda um alô para o Nordeste. Alô, Nordeste. Que também contribui aqui com a audiência da BMC News e com a audiência do Você com Dinheiro. Bom, você comentou que existem algumas vertentes diferentes, né, do que Food Tech, né? Desde iFood transmitindo, mas vocês aplicando a tecnologia direto no alimento. Então conta um pouquinho do que faz a Typical para a gente. Legal. A Typical ela nasceu em 2019, com o objetivo de levar uma alimentação mais saudável para as pessoas. A gente enxerga a saudabilidade num aspecto amplo. A gente quer levar a saudabilidade para as pessoas e saudabilidade para o planeta. Então, a gente enxerga que a gente consegue fazer essas duas coisas trabalhando com proteínas alternativas, como eu comentei, por ter uma cadeia produtiva muito mais sustentável do que a cadeia animal. Nós não nos posicionamos como uma empresa voltada ao veganismo ou vegetarianismo. A gente enxerga que essa é uma frente importante para levar saudabilidade para as pessoas. O que nós fazemos hoje é trabalhar com proteína de ervilha para replicar a proteína animal. Então, dentro dos nossos principais itens de portfólio, nós temos 2 itens de frango, um que substitui, por exemplo, um nuggets e outro que substitui um McChicken, como se fosse um hambúrguer empanado de frango, e um substituto hambúrguer de carne bovina também. Todos eles são feitos de ervilha, nós somos a única empresa do Brasil que não trabalha com soja pela questão dos transgênicos, totalmente com ingredientes naturais. Então, nós visamos promover essa troca do alimento animal para o alimento vegetal durante algumas ocasiões de consumo. O consumidor que faz isso é o que a gente chama de flexitariano. Perfeito. Acho que você trouxe um ponto que é interessante e vale a pena a discussão, que é a abordagem pela saúde. Né?
muitas vezes a gente tem nos produtos substitutos, ingredientes artificiais, com excesso de conservantes, etc. E você escolhe um determinado hábito alimentar e é punido na sua saúde por isso. Né? E a ideia de vocês, então, é justamente quebrar um pouco disso e, na verdade, como você comentou, vocês não puxam a empresa pelo vegetarianismo, pelo veganismo, mas vocês puxam pela saúde do consumidor e, eventualmente, também do planeta quando vocês buscam essas alternativas. Exato. Acho que tem 2 pontos muito importantes, né, para a gente discutir aqui no ponto que você colocou. O primeiro deles, quando a gente fala de público flexitariano, que é o nome da categoria do público que a gente chama que faz essa categoria realmente crescer de proteínas alternativas, é o público que não é vegano nem vegetariano. A gente tem por pesquisas que 82% do consumo dessa categoria de proteínas alternativas tem como motivador a saúde, a alimentação mais saudável. Obviamente que depois as pessoas têm uma preocupação muito clara com o bem-estar animal e com o meio ambiente, mas mais de 80% de todos os entrevistados em todas as pesquisas que a gente já teve acesso, o principal motivador de consumo é saudabilidade. A categoria de produtos plant-based, né, que substituem produtos de carne, ela passou por algumas notícias na mídia que os produtos são ultraprocessados, que tem muitos ingredientes, e a gente fala que a indústria de alimentos depende também para onde você está olhando. Existem marcas que vão trabalhar de uma forma, marcas que vão trabalhar de uma forma, não tem certo e errado, mas são estratégias de negócio. Nós, dentro de Typical, buscamos sempre ter menos ingredientes para ter uma lista de ingredientes mais clean label, ingredientes mais naturais e trabalhar só com o que há de melhor de matéria-prima, por isso não trabalhar com soja. Mesmo assim, infelizmente, por limitações tecnológicas, a gente não consegue desenvolver ainda alguns tipos de produto, não só nós, mas qualquer player do mercado, como, por exemplo, cortes de carne. Hoje, com a proteína alternativa vegetal que a gente tem no mercado, como soja e ervilha, você não consegue replicar, por exemplo, um filé de frango ou um bife de carne. Essa flexibilização, você buscar esses outros cortes, ajuda justamente na adesão, porque você não tem que se privar de comer o prato que você gosta para fazer, né, a migração. Agora, quando você fala que, olha, a gente busca essa alternativa, existem as limitações tecnológicas. Não é acaso que, especialmente aqui no Brasil, a gente usa muita soja, né? Tem uma produção, especialmente aqui no Brasil, de novo, de soja muito intensa. Nós desenvolvemos dentro do Brasil uma tecnologia para produção de soja muito intensa, de modo a conseguir suprir determinadas necessidades. Quando você opta, por exemplo, pela proteína advinda da ervilha, você não encontra um teto, uma limitação, uma restrição para o seu crescimento, porque você não tem, eventualmente, a produção nesse... Lógico, se você monopolizasse a produção de ervilha, seria uma coisa, mas naturalmente você tem que comprar mercado. E, eventualmente, a demandar demais desse produto não pode ser uma limitação para vocês? Vocês já olham outras alternativas ou não? Vocês olham e conseguem enxergar, indo por esse caminho, com a matéria-prima de hoje, um bom nível de escala já? A proteína de ervilha, a gente não encontra limitações ou restrições de volume. Hoje existem múltiplas fábricas pelo mundo, seja a China, seja a Europa, em diversos lugares em que a gente consegue esse tipo de proteína de ervilha que a gente utiliza nos nossos produtos. A nosso maior gap versus soja é a questão de custo. Como a Typical vislumbra muito a questão de ingredientes, de clean label e de saudabilidade, nós topamos pagar o preço de ter uma matéria-prima mais cara como a ervilha, mesmo que isso afete um pouco nossa margem para levar o que há de melhor para o nosso consumidor. Mas quem trabalha com soja, com certeza consegue ser um pouco mais competitivo em CMV e, consequentemente, mais competitivo no preço ao consumidor. Analisando nosso ponto de vista, sim, a gente vem buscando novas alternativas desde que a gente começou nesse mercado, na verdade, e a gente planeja lançar uma nova alternativa no segundo semestre desse ano para justamente começar a cobrir esses gaps que existem tanto na soja como na ervilha, seja preço, seja sabor ou seja saudabilidade. Naturalmente, o problema de custo vira um problema de oferta também. Você acaba atingindo um público específico, Sim. que é quem tem essa disposição a pagar o prêmio para migrar o produto, não é isso?
Sim, hoje, ao nosso ver, o mercado plant-based ele encontra algumas fortes barreiras de crescimento e alavancagem de volume para realmente a gente falar que virou um mercado de consumo em massa. Hoje ele ainda é um mercado de nicho. Como você bem colocou, a gente tem uma questão de preço, então é uma categoria com um preço ainda muito premium versus uma categoria de carnes, vamos chamar assim, animal, né? A carne tradicional, que a gente está acostumado a comprar. A gente tem a restrição também de hábito de consumo. Então, pelos produtos plant-based, como eu comentei, em terem restrições tecnológicas, então, atualmente, não só dentro de Typical, mas de qualquer empresa, seja no Brasil, Europa ou Estados Unidos, os produtos plant-based estão restritos a categorias de produtos indulgentes e processados, seja hambúrguer, nuggets, salsicha, linguiça, almôndega. Pode ver que você não encontra muita variação além disso. O que falta também para ganhar escala, que a gente fala, é a ocasião de consumo. A partir do momento que eu crio um produto que o brasileiro já está acostumado a consumir, como, por exemplo, um filé de frango, que ele pode comer filé de frango, arroz e feijão, e que ele seja mais acessível, automaticamente o consumo já passa a ser mais massificado. E aí esse é um ponto subsequente. Pensando o próprio objetivo da empresa, de puxar consumo saudável. Saudável primeiro para o indivíduo e também para o planeta, digamos assim. A barreira de custo é fundamental. Senão você não consegue tornar saudável todo mundo. Você vai conseguir atingir apenas aquele público específico. Agora, em termos de... Pensando o mercado de maneira mais holística, hoje se a gente não tivesse a restrição de hábito, eu conseguiria atender as demandas da população em termos nutricionais, virando a chavinha para um modelo de proteína vegetal, por exemplo? Ou existe uma restrição também na produção? Ainda que eu conseguisse convencer todo mundo, olha, em termos de hábito, migrei todo mundo integralmente para proteína vegetal. Existiria a possibilidade de fazer essa conversão? Ou, do jeito que a indústria está modelada hoje, existiria um problema de oferta? Eu acredito que, nesse cenário ideal, a gente conseguiria sim fazer essa migração, porém, mesmo fazendo essa migração, a gente ainda iria encontrar algumas barreiras em termos de custo, que no mercado de alimentos partem por alguns fatores, sendo dois principais. É um jogo muito de escala, quando você trabalha com alimentos. Segundo, tem toda a carga tributária. O mercado de carnes tem muito incentivo no Brasil. O mercado de proteínas vegetais ainda não tem. É um trabalho que a gente vem construindo. Tudo isso vai fazer com que a cadeia de valor fique mais barata, mas isso leva tempo. E tem um ponto muito importante que você comentou também, que é a questão da nutrição. Atualmente, as proteínas vegetais, elas são muito interessantes como um complemento. Mas a proteína animal em concentração de proteína ainda é maior. Então, o que a gente vem desenvolvendo como Typical é uma nova proteína que possa, de uma vez por todas, substituir a proteína animal em nível proteico e qualidade de aminoácidos, para que a gente consiga fazer essa troca sem abrir mão de qualquer ponto que haja da saúde. Você comentou sobre as restrições do corte, né? Ainda é difícil emular, por exemplo, um filé de frango, mas, pelo que eu entendi, também tem uma restrição regulamentar. Se você fizesse um filé de frango, você não poderia vender nesse formato, entre aspas, in natura. Você, obrigatoriamente, pela regulação, você precisa encaixar em determinadas categorias de processados. Não, essa regulação ainda não existe. Eu poderia lançar no formato filé de frango, steak. Isso não existe por parte de regulação. O que existe é uma limitação tecnológica. Atualmente, para você transformar uma ervilha num nuggets, você passa por um processo fabril, desenvolvimento de fórmula para dar a textura do frango na ervilha. Então, a gente não consegue atualmente desenvolver as fibras como se fosse de um corte através de uma proteína de ervilha ou soja, por exemplo. Por isso que a gente vem buscando ao longo dos anos desenvolver uma nova fonte de proteína que consiga cobrir esse gap. Porque a gente acredita como Typical que até eu cobrir esse gap não vai ser um consumo do dia a dia. Nenhum brasileiro come hambúrguer ou nuggets todo dia. E nem é isso que a gente quer para o nosso consumidor. Então a gente quer ser pioneiro no mercado em oferecer uma solução de corte
para que você, Felipe, possa comer todo dia um filé de frango de proteína alternativa com arroz e feijão, e não um hambúrguer. Com aquele filezinho de filé mignon, né, com arroz, feijão, farofa, sem ter que me preocupar com texturas específicas. Exato. Muito bem. Nós estamos aqui batendo um papo com o Paulo Ibre, CEO e fundador da Typical, sobre o mercado de alimentos, sobre, naturalmente, o processo de empreendedorismo. E nesse tema, deixa eu puxar já o assunto, como o Brasil está posicionado nesse mercado. O que é nível de consumo hoje do Brasil em termos de plant-based, proteínas plant-based, e o que é posicionamento, aí já posso perguntar da empresa também, de Typical no mercado global? Uhum. A categoria no Brasil é muito nova, tá? Então, estamos falando de um mercado que tem aí 5 anos de desenvolvimento. Então, claro que ela vem numa evolução e num processo de maturação. A gente não tem uma pesquisa específica de nenhum instituto como Nielsen ou Mintel que fale exatamente o tamanho do mercado, mas estima-se em torno de 300 milhões de reais, ou seja, ainda é um mercado pequeno, de nicho, como a gente falou. Quando a gente olha isso em perspectivas globais, principalmente Estados Unidos, já é um mercado muito mais desenvolvido. Aí a gente não está falando mais de 5 anos, a gente está falando de mais de 10. Então, o consumidor já está mais acostumado com isso. O premium já não existe mais não existe mais tanto versus a proteína animal, então já é algo mais rotineiro. Então, o Brasil está passando por essa fase de consolidação. Atualmente, a Typical, ela atua somente no mercado brasileiro, mas a partir do ano que vem, a gente vai expandir para outras regiões e começar nosso processo de exportação. Mas quando vocês olham a tecnologia que vocês estão utilizando hoje, comparada com o que é utilizado, por exemplo, nas equivalentes americanas. É pé de igualdade? Vocês consomem muito da tecnologia que já é desenvolvida lá? Vocês já conseguem atuar em segmento de fronteira? Como é o posicionamento tecnológico da companhia quando comparada com players globais? Perfeito. Em termos de tecnologia do plant-based, o que a gente enxerga como Typical, e é por isso que a gente vem buscando se reinventar cada vez mais, é que o mercado de plant-based ele é muito inovador. Ele é algo super importante para o mercado, mas ele vem desacelerando em termos de novidades, né? De trazer tendências, de construir coisas novas. Então, se pegarmos os maiores players do segmento americanos, por exemplo, Impossible Foods, que tem um hambúrguer feito à base de soja, ou a Beyond Meat, que tem um hambúrguer feito à base de ervilha, assim como o nosso, o mesmo produto que eles vendem hoje é o produto que eles vendiam há 5 anos atrás. Então, a gente enxerga que existe um espaço muito interessante para se inovar dentro dessa categoria e criar novas fontes de proteína. A gente enxerga que estamos entrando na era da proteína 3.0. Passamos pela animal 1.0, proteína vegetal, plant-based, que a gente trabalha atualmente 2.0, e a gente vai entrar na 3.0, que também vai ter diferentes frentes. Sendo uma delas, por exemplo, a proteína cultivada, que é o que estão falando na mídia como carne de laboratório, que é crescer um bife através de células-tronco de um animal. Então, isso são tendências futuras além do plant-based. A população, como se sabe, ela vem crescendo num ritmo muito acelerado. Então, como Typical, nós enxergamos que o mundo ele vai precisar de mais proteína. Então, há necessidade de uma convivência entre proteínas vegetais e alternativas e proteínas animais para que a gente possa levar alimento para a população. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Paulo Ibre, CEO e fundador da Typical. Estou acompanhando aqui as perguntas do chat. Se você tiver sua dúvida, se tiver seu comentário, mande ali que a gente tira as dúvidas também. Nós estamos aqui para bater as perguntas difíceis. Nós temos o Projeto Maes até comentou, estou acompanhando o chat, então, como teve um fluxo maior, se eu tiver deixado alguém para trás, por favor, mande sua pergunta de novo. Mas sobre o CMV, né? Então, o custo de mercadoria vendida. O custo, o que o Paulo trouxe foi que o custo da plant-based em ervilha é maior do que o de soja, por exemplo. Aí tem um comentário bem interessante do Sir Macron aqui,
nickname Ser Macron, sobre a proteína de ervilha, né? Que a proteína de ervilha está ganhando espaço e alta demanda como alternativa à carne pela reidratação rápida, né? E o sabor neutro, né? Que geralmente a gente tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com a textura de soja e as propriedades texturizantes. Tá correto o comentário do Sr. Macron aqui? Tá correto. Todas as proteínas vegetais, elas têm um sabor residual. E, como a gente fala de paladar, é muito uma situação pessoal. Na média da indústria, é sim mais fácil se trabalhar com ervilha do que com a soja, em termos de saborização do produto. Então, se você, e a gente faz muito isso, a gente faz teste cego com os nossos empanados, por exemplo. As pessoas, muito raramente, conseguem perceber que lá não tem frango. Então, o que a gente chama de sabor residual da ervilha realmente é muito baixo. A textura, ela tem um percentual que vem da proteína e um percentual que vem de outro ingrediente que a gente chama de agente texturizante. Nesse sentido, eu diria que a ervilha é proporcional à soja. Perfeito. Vamos lá. Vamos apertar um pouquinho mais o fluxo das perguntas. A gente tem aqui uma discussão histórica, né? Sobre competitividade no Brasil. Vou puxar mais no segundo bloco perguntas de indústria e sobre o processo de empreendedorismo, mas uma coisa que eu queria entender assim, logo que eu conheci o business de vocês, eu queria entender essa questão quase intrínseca de como vocês se viam, se vocês se veem como uma indústria ou como uma empresa de tecnologia. Porque, tudo bem, naturalmente vocês usam tecnologia e esse conhecimento científico, desenvolvimento de fronteira, é nativo ao produto. No entanto, se a ideia é ter escala, vocês querem produzir isso massivamente. Vocês se enxergam como uma indústria? A gente é uma indústria, sem ter a indústria, porque a gente terceiriza a produção. Hoje a gente opera no modelo 100% asset light. Tudo que é desenvolvido dentro de casa, a nível tecnológico. Mas eu diria que o nosso mindset de negócio está muito mais próximo à tecnologia do que a uma indústria. Por quê? Se a gente enxergar a Typical como uma indústria, a gente vai pensar mais na escala do que na inovação. Se a gente se imaginar como tecnologia, a gente vai focar na inovação e em romper barreiras. E é isso que a gente está buscando. Para a gente, o nosso hambúrguer, ele é um similar a um aplicativo. Eu tenho a versão 1.0, eu melhoro ele e coloco a 2.0 no mercado, e eu melhoro e coloco a 3. Se eu parar no tempo, eu estou morto. E é isso que a gente faz na Typical a todo momento. E é por isso que nos próximos meses e no próximo ano, a gente lança um novo produto no mercado que ainda não existe na realidade América Latina. Porque a gente não pode parar de inovar, mesmo pensando ao mesmo tempo em escala. Então, eu te diria que, se eu for parar para gastar nossa energia cerebral, o maior foco está em inovação. Você pode abrir qual é o seu produto? A gente aproveita aqui a audiência para já promover, né? A gente vai lançar o primeiro produto da América Latina feito à base de fermentação de micélio. Micélio é o nome técnico que a gente dá para a raiz de um cogumelo. Então, nós crescemos a raiz de um cogumelo num bioreator, num processo patenteado por nós, de forma que quando essa raiz cresça, ela já tenha a estrutura de fibras de um peito de frango. E aí eu consigo lançar um corte inteiro para você comer com seu arroz e feijão. Muito bem, estamos batendo esse papo com o Paulo Ibre, aqui o CEO e fundador da Typical. Tem uma pergunta aqui do Alexandro sobre o capital da empresa. Se a empresa já tem capital aberto, se não se pretende fazer IPO. Eu vou segurar um pouquinho essa pergunta, não responda ainda, Paulo. Vou segurar essa pergunta para o segundo bloco. Pessoal, estamos aqui acompanhando o chat, mande sua dúvida, mande sua pergunta, aproveite o chat, vamos aproveitar aqui a presença do Paulo para tirar suas dúvidas sobre o mercado de proteína e food tech de maneira geral. Estamos aqui naturalmente também acompanhando o seu like. Nós temos aqui um pouco mais de 1 milhar de pessoas acompanhando, nós estamos com 268 likes até agora. Então vamos buscar aí os 300 likes no programa de hoje. Não se esqueça, sei que você está aí acompanhando o bate-papo aqui do chat,
Mas não se esqueça de, entre uma mensagem e outra, deixar o seu dedo ali no like. E se você está chegando agora, ainda não conhecia, não acompanhava o canal da BMC News, aproveite e clica ali no sininho. Faça a sua inscrição no canal para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Nós estamos buscando ali o 500 mil de inscritos. Vamos ver se a gente busca esse mês ainda. Então, 492 mil inscritos. Se você está chegando agora, faça a sua inscrição e nos ajude a ser o maior canal de notícias do YouTube no Brasil. Agora, pessoal, nós vamos caminhando para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro, tirando as dúvidas do Alexandro sobre a estrutura de capital, mas não só. Vamos bater um papo com o Paulo também sobre como é começar a empreender no Brasil e quais são os desafios dessas terras tupiniquins. Fica aí, a gente já volta. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você sabia que as bonificações de ações têm que constar em 2 partes da declaração do imposto de renda? Eu vou te explicar. Primeiro você declara em rendimentos isentos e não tributáveis, no Código 18. Depois você precisa ir lá em bens e direitos e acrescentar o valor da bonificação no preço médio pago pela ação. E depois você atualiza a quantidade do ativo. Por exemplo, imagina que você tenha comprado 100 ações e recebeu uma bonificação de 10 ações. Agora você tem, então, 110 ações. Digamos que você tenha investido um total de R$5 mil nas ações e que a bonificação tenha sido de R$100 no total. Então, o valor final que você vai ter que declarar é de R$5.100. E agora é só calcular o novo preço médio. São R$5.100 divididos pelas 110 ações, que dá R$ 46,36 por ação. Finalmente, você entra lá em bens e direitos e na descrição do bem você coloca 110 ações, código tal, ao preço médio de R$ 46,36 cada. E no campo situação em 31/12 de 2022, você coloca o valor de R$ 5.100. Ou então você pode simplesmente usar um aplicativo parceiro da B3 que faz tudo isso automaticamente para você, como o Grana. O Grana está disponível na página de parceiros no site da B3. BMC News, informação que gera valor.
Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com o Paulo Ibre, CEO e fundador da Typical, sobre o mercado de alimentos e também, por que não, sobre o processo empreendedor, como surgiu a companhia. E a gente já tem aquela perguntinha do bloco anterior aqui sobre IPO. Como é que está o capital da empresa hoje? Vocês estão pensando em ir para um IPO? Já receberam rodadas de investimentos? Como é que está o controle e o capital, a estrutura societária da companhia hoje? Não somos ainda capital aberto, seremos um dia. O pessoal tentando investir aqui, o pessoal fica em cima, está monitorando ali, quando sair o IPO, a gente já manda o prospecto primeiro. As pessoas não precisam ficar limitadas ao IPO para investir, tá? Então, qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente, mas até o momento não somos capital aberto, né? A gente vem crescendo com base em Venture Capital, né? Então captando recursos de fundos de investimento. Já fizemos 2 rodadas, a empresa é relativamente nova, nós somos de 2019, então nós já fizemos 2 rodadas de captação e estamos nos programando para a terceira no ano que vem. Sempre Venture Capital? Sempre Venture Capital. Aqui no Brasil ou América, Estados Unidos? Todos os nossos investidores são brasileiros, os últimos investidores que entraram no ano passado foram o Bernardinho e o Bruninho do vôlei. Ah, bacana. Então, aí é Venture Capital, mas muitas vezes vindo do investidor. Dá para chamar de empreendedor, entre aspas, né? Puxando esse investimento, eventualmente, pessoa física. Sim, temos investidores pessoa física. Uma coisa que a gente, obviamente, sempre leva em consideração é o tanto de smart money que essa pessoa consegue trazer para o negócio. Smart money, então, o que essa pessoa consegue agregar e cortar de caminhos para que o negócio possa crescer. Seja networking, conhecimento do negócio, conhecimento de indústria, algo que tenha relacionamento com o nosso business, que possa encurtar a nossa curva de aprendizado. Maravilha, nós estamos aqui acompanhando o chat. O Sr. Macron falou que se bater os 300 likes ali, ele faz um investimento via fundo soberano francês. Então, pessoal, aproveita aí, senta o dedo no like. E o Ítalo Mesquita comentou aqui fazendo uma sugestão de trazer aqui a blocos para discussão. Pessoal, se você tiver sugestões sobre quem você quer ver aqui na bancada, quem você quer trazer no bate-papo, mande lá. Não se esqueça do nosso e-mail, basic como básico mesmo, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Então, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Não se esqueça aí do nosso e-mail, registre, deixa anotadinho lá seu e-mail. Se tiver alguma sugestão, tiver alguma solicitação, mande lá por e-mail. Tem o Vitor, né? Um dia eu trago o Vitor aqui para apresentar para vocês. Ele vai acompanhar e ajudar no pedido de vocês. E quais foram... Primeiro, quando a empresa começou? Quando foi a pedra fundamental da companhia? A ideia da empresa começou em 2018, comigo pela preocupação de levar uma alimentação mais saudável para as pessoas. Isso está muito enraizado no estilo de vida dos sócios. Então, sempre gostei de alimentação equilibrada, de esporte, de ter uma qualidade de vida, buscar um equilíbrio. Então, é isso que a Typical tenta levar para as pessoas. A gente não quer ser uma empresa radical de saúde, então você pode ver por todas as nossas comunicações, não é que a gente foca naquela dieta extrema, na academia todo dia, a gente acredita num equilíbrio e num balanço de vida. Então, a ideia nasceu daí em 2018 e por achar que o mercado era muito restrito quando a gente pensava em comer saudável, né? Graças a Deus isso vem melhorando cada vez mais. E a empresa foi fundada oficialmente em 2019. Perfeito. E já pensando, né, no passo seguinte, né? Quando você começou a empresa, o que você encontrou dificuldade para montar colocar esse negócio de pé? O que você tem encontrado dificuldade lá até hoje? Felipe, sempre que alguém faz uma entrevista, você devia perguntar qual que foi a facilidade. Porque a dificuldade eu posso ficar aqui 1 hora. Não, é que geralmente na entrevista pergunta a parte boa, né? Não, mas quando você está de receita, como é que você está? Por que você está pensando em crescer? Eu gosto de perguntar as coisas que foram ruins, né? Porque é para mostrar que não é ruim só para quem está assistindo. Sim. É difícil montar um negócio. E você tem que, eventualmente, ter... Eu estava falando com o pessoal da Pag Brasil no programa de ontem. Eventualmente, você tem que ter um pouco até de ingenuidade para tocar o negócio.
E, naturalmente, você precisa ter paixão, orgulho do que você está fazendo, senão você para no meio do caminho, não tem jeito. Sim. Por isso a gente pergunta as dificuldades. São muitas, tá? Mas criar um negócio, acho que em qualquer lugar do mundo é desafiador. Criar um negócio no Brasil talvez seja desafiador vezes 2, para ser bonzinho. Mas a dificuldade de crescimento, de abertura de portas, no nosso caso, de criar um business de economia real, em que você tem uma cadeia produtiva, cadeia tributária no Brasil extremamente complexa. Então, imagine que para cada lugar que eu vendo o nosso produto, a gente paga uma carga tributária diferente. Então, são inúmeras dificuldades. Acho que tem um ponto super importante do nosso business também, que é a logística. A maior parte do nosso portfólio é o que a gente chama de cadeia congelada. Então, nós temos restrições de território que a gente atende. Por exemplo, a marca típica hoje não está no norte do Brasil. Não consigo chegar lá com qualidade e com preço que seja acessível ainda para o consumidor por toda essa complexidade de logística, né? Então, são muitas as dificuldades, mas te falo que a cada vitória você vê que cada uma delas valeu a pena. O pessoal está comentando aqui também, excelente depoimento, o pessoal comentando também sobre a própria produção de ervilha aqui no Brasil, ela não é autossuficiente, né? Existe, boa parte da ervilha precisa ser importada Sim. de outros países, não é isso? Sim, a maior parte da ervilha que a gente trabalha vem da Europa. Vem da Europa. Então por isso a gente tem um incentivo aqui do Macron, não é isso? Ah, Macron, foi descoberto, viu? A gente estava aqui até agora... inclusive ele mandou aqui que a logística da operação vem dele. Como vocês enxergam, então, ganho de escala na operação? Você comentou que vocês têm um modelo asset light. Então, vamos pegar aqui a Nike. Quando faz um tênis, ela não vai lá se preocupar em produzir o couro do tênis. Ela produz o modelo. Exato. E distribui via a sua cadeia produtiva. É mais ou menos por aí que vocês enxergam escalabilizar esse tipo de produto também? Para a linha de produtos atual, sim. Pego como modelo a Red Bull, onde eu trabalhei por mais de 7 anos. Um energético que, obviamente, todo mundo conhece. O que pouca gente sabe é que até hoje a produção é terceirizada. O que se desenvolve é o produto. Então, ainda mais sendo startup, a gente vê que a gente precisa ter uma estrutura cada vez menos intensiva em CAPEX para diminuir o risco dos nossos investidores. É isso que a gente busca. Para a nova tecnologia que eu comentei com você, que será feita à base de micélio, são as raízes dos cogumelos que eu expliquei, essa tecnologia nós patenteamos e todo o know-how foi construído por um time de P&D da Típico. Então, a nossa próxima rodada de investimentos será voltada para escalar a produção dessa proteína localmente. Então, nós passaremos a verticalizar parte da cadeia e não comprando mais toda a proteína de outros players, e sim produzindo, no primeiro momento, a nossa primeira proteína, para, num segundo momento, vender proteína para outros players também. Você comentou sobre essa natural verticalização. Tem uma questão de controle de qualidade e tem uma questão de controle produtivo. Como hoje vocês acompanham os parceiros de vocês, fornecedores, no desenvolvimento do produto? Para saber, por exemplo, se as pessoas que estão sendo usadas no processo tem desde uma remuneração adequada até boas condições de trabalho para que o produto entregue o que se propõe, que é pensar... Acho que eu não queria usar uma palavra clichê, mas querendo ou não, é o termo que se adequa. Pensando na sustentabilidade da cadeia. Sim, e isso é muito importante para a gente. Todos os nossos fornecedores são multinacionais, praticamente. Os mais estratégicos são players muito grandes e internacionais que sofrem auditorias a cada momento. E todo o nosso processo de produção é controlado através de laudos de qualidade e estudos de qualidade. Então, mesmo que a produção seja terceirizada, o nosso time ele acompanha a produção para entender se ela está seguindo os padrões da marca e o padrão que a gente quer que vá para o consumidor. Então, a gente leva isso super a sério, até porque não adianta eu falar de alimentação saudável se eu não estou levando um produto de qualidade para os nossos clientes. Mas você comentou que trabalhou na Red Bull, né? E a Red Bull tem um pedaço de
trade marketing muito interessante. Historicamente, desde o começo, tem aquela anedótica história de deixar a latinha no lixo ali para incentivar o consumo. E você está num produto em que alterar e remodelar, repensar o hábito de consumo é fundamental. O que dá para aprender com as grandes indústrias à moda antiga, né? Em como elas construíram seus hábitos? O que dá para aprender? O que vocês já usam e aprendem para fazer essa transformação atual na mudança do hábito de consumo alimentar do público que vocês querem atingir? O nosso business, como eu comentei, é de tecnologia e inovação. Óbvio que a gente vai sempre buscar evoluir o produto para levar o melhor produto para os consumidores. Quando a gente fala de go-to-market, ou seja, como que o produto chega no mercado, como que ele chega na mão do consumidor e como que a gente ativa isso nos diferentes canais, o modus operandi é exatamente igual ao das outras indústrias. Relacionamento e distribuição através de grandes redes de varejo, grandes restaurantes, exposição no ponto de venda, que é o que você comenta também como trade marketing, ter materiais no ponto de venda que divulguem o produto, degustação em loja, material dentro dos restaurantes em cardápio, algum material na mesa que converse com o consumidor explicando sobre o produto. Então, nós temos na categoria plant-based um processo que a gente enxerga de ensinamento do consumidor do que é a categoria. Ainda poucos brasileiros conhecem os produtos feitos à base de planta. Então, a gente tem um papel de educação da categoria para depois falar de um papel de educação da marca. Nesse sentido, a gente vê muito parecido com o que a Red Bull passou. Quando a Red Bull começou na Áustria, ninguém sabia o que era um energy drink. Não existia a categoria. Então, não tinha por que se falar de Red Bull. Tinha que se falar de energy drink. E a partir do momento que a categoria fosse grande, quem faz energy drink era a Red Bull. E é isso que a gente vislumbra para o plant-based hoje, mas muito mais para essa tecnologia de fermentação que a gente está expondo aqui para você. Porque eu preciso primeiro ensinar o meu cliente consumidor o que eu estou fazendo e por que é melhor para ele consumir, para ele começar a consumir. Uma vez que ele começar a consumir essa categoria de produtos, o único player no mercado brasileiro que consegue produzir isso é a Atípico. Então, nesse sentido, o modus operandi de grandes indústrias eu acho que é bem parecido. E aí, entrando um pouco de... eu sou administrador de formação, né? Então, às vezes, a gente acaba entrando nesses tranches. Dentro do competition, né? O que vocês enxergam? Vocês são aliados de outros players nesse mercado de alimentação com insumos alternativos na promoção desse tipo de consumo, de hábito? Ou hoje vocês têm mais o foco dentro do produto de vocês e vocês vão cada um tá mais ou menos criando ali seu pequeno oásis dentro do deserto para expandir? Claro que quando você está na prateleira do supermercado é cada um por si, lá é uma guerra para ver quem vai pegar o consumidor. Mas do segmento em geral, a gente vê que é um segmento bem colaborativo, né? Essa semana, por exemplo, está acontecendo a APAS, aqui em São Paulo, uma feira gigante de supermercadistas. E eu estava lá com 3, 4, 5 concorrentes nossos batendo papo sobre o negócio. Não adianta, ao nosso ver, a gente ficar gastando muita energia e capital tentando crescer só a marca se a categoria ainda é um nicho. Se todo mundo se une para crescer a categoria, é melhor que todo mundo tenha um percentual menor de uma fatia maior. É a mesma coisa que um equity. Quando você investe em uma empresa, é melhor que ela cresça e você seja diluído. Para market share é a mesma coisa. Perfeito. Nós estamos batendo esse papo com o Paulo Ibre, CEO da Atípico, sobre o mercado de alimentos, sobre tecnologia e, naturalmente, sobre o processo empreendedor aqui no Brasil, tanto desde o começo, a formação da companhia, exploração de mercados e, naturalmente, seus processos de captação, né? Nós estamos aqui, naturalmente, também acompanhando o seu chat, suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários e o like. Nós passamos os 300 likes. Muito obrigado a você que nos apoiou e mandou esse like aí pra gente. E agora a Macron é com você e aguardamos aí o cheque.
Precisa fazer o Pix, né? É verdade. E agora, né? A Europa ainda não está vinculada com o Pix. Foi o assunto do programa de ontem. Sem problema. TED a gente recebe também. A gente recebe TED. DOC não, em breve não mais, que será descontinuado. Como vocês olham, pensando no modelo Asset Light, imagino que vocês tenham um olhar, uma atenção importante para a construção de margem. E aí vem duas perguntas. Se vocês conseguem, se vocês já olham, se vocês já se atentam à geração de caixa com operação de caixa gerado positivo, como uma própria fonte de refinanciamento. E no outro ponto, se vocês hoje já estão olhando para isso ou se o foco agora é crescer. Se você está olhando para margens ou se primeiro vocês querem criar esse mercado antes de se preocupar com o segundo ponto. Legal. Em termos de custo de produto e industrialização utilizando um terceiro, obviamente que no momento da industrialização esse custo é um pouco mais alto do que se a gente tivesse nossa própria estrutura. Porém, você precisa pôr diversos outros custos nessa linha, seja desde os custos operacionais de energia, de água e de tudo, até os possíveis passivos que essa operação pode gerar, desde passivos trabalhistas até uma possível não conformidade com algum órgão regulatório e uma multa. Então, quando você coloca tudo isso na conta, justo com o seu possível custo de tempo para operar uma indústria, ao nosso ponto de vista, o ROI é super positivo. Primeiro ponto. Sobre o segundo ponto que você colocou, das margens, o nosso business hoje ele não gera EBITDA positivo, porque estamos focando no crescimento. Obviamente que em toda operação a gente opera com margem bruta e margem de contribuição positiva. Porém, a gente tem muito investimento em inovação. O que a gente busca a curto, médio prazo é trazer novas opções para o mercado em que somente a gente tenha um know-how para fazer. A partir daí, o crescimento vai ser inevitável e, tendo a maior fatia do mercado, eu consigo controlar, num bom sentido, muito melhor a cadeia de custos e a cadeia de preço. Muito bem. Estamos batendo esse papo aqui com o Paulo Ibre. Inclusive, estou acompanhando aqui que o senhor Macron cumpriu a promessa. Ele está mandando ali parabéns pelo conteúdo, sucesso para a Typical, pela iniciativa, né, de empreender aqui no Brasil com todos esses desafios, e sucesso a vocês e a BMC News. E aí nós passamos ali os 300 likes como prometido. Eu queria trazer aqui, caminhando já para o final, mas é uma pergunta quase filosófica sobre o tema de food techs, né? Quais são os problemas, você dentro dessa indústria e conversando com os outros players dessa indústria, quais são os problemas que essa indústria está buscando resolver hoje? São os problemas que a gente comentou no sentido de mercado, ter uma escala maior de produção e conseguir levar uma proteína que seja mais acessível para as pessoas. Acessível e saudável. Acho que essas são as nossas principais batalhas. E aí dentro dessas batalhas você tem inúmeros desafios. Como eu comentei, desde a cadeia logística até a carga tributária, que a gente enxerga que num futuro muito próximo, a gente também, como setor, precisa de alguns incentivos do governo para conseguir levar esse produto de forma mais acessível para as pessoas. Dentro da sistemática tecnológica, você comentou de iFood, olhando como uma outra ponta do canal Food Tech, que outras inovações tem nessas fronteiras que a gente está vendo assim, borbulhar para os próximos anos? Você diz de Food Tech em geral ou proteínas alternativas? Eu diria que uma das fronteiras que a gente acompanha muito como Typical, porque acha muito positiva, soluções inovadoras para desperdício de alimentos. Então, tem uma outra startup muito bacana no Brasil, que eu sugiro que vocês olhem, que é a Food to Save, que ela cuida de toda a operação para que os restaurantes, hortifrutis e mercados
não tenham que jogar alimentos próximo ao vencimento fora. Então, eles vendem esses alimentos com percentual de desconto para vendê-los de forma bem mais acessível para os consumidores. E a gente costuma, obviamente, acompanhar mais o mercado de proteínas alternativas. Dentro de proteínas alternativas, a gente enxerga 4 grandes frentes crescendo o mundo afora e que logo virão para o Brasil. A primeira delas, como eu comentei, é a de fermentação, que é uma frente que a gente vai ser pioneiro aqui no Brasil como Typical. A segunda é a carne cultivada, que é a carne crescida em laboratório, que a gente também já comentou. A terceira é a impressão 3D de carne. E a quarta é a proteína à base de inseto. Proteína à base de inseto. Como funciona isso? Proteína à base de inseto já é uma tendência relativamente forte nos Estados Unidos. Tô vendo que você está com uma cara meio preocupada. Né? Agora eu fiquei preocupado, né? De repente eu estou comendo e não sei ainda. Não. Quando você falou que é uma tendência forte, aí eu fiquei mais preocupado ainda. No Brasil ainda não é regulado, nos Estados Unidos já. Mas acontece que os insetos, e o que eu tenho visto mais são os grilos, eles são muito ricos em proteína. Então, nos Estados Unidos já existe barra de proteína à base de grilo, whey protein à base de grilo, né? Não vai ser whey protein, farinha proteica de grilo. O inseto, ele é obviamente um animal mais fácil de você crescer e transformá-lo em proteína. E como o mundo vai ficar cada vez mais carente de proteína, vai ser uma frente muito importante para os próximos anos também. O pessoal comentando, olha os gafanhotos aí, né? Então, agora, você comentou sobre verticalização montante, né? E verticalização ajusante, né? Vocês têm uma discussão sobre distribuir o próprio produto, ou seja, modelos de distribuição diferentes, além de distribuir via grandes varejistas, fazerem vendas diretas, por exemplo, ou mesmo dentro desse grupo de proteína plant-based, vocês terem os próprios canais de distribuição? A gente tem sim, atualmente, o nosso e-commerce. Ele atende tanto com a linha de congelados quanto com a linha de não congelados, que a gente tem uma linha de condimentos também. Porém, infelizmente, congelados a gente tem uma restrição geográfica, a gente só consegue atender São Paulo capital. Então, a logística, como eu comentei, ela já é muito complexa no Brasil. Para você fazer uma logística porta a porta de produtos congelados a nível nacional, não vou falar que é impossível, mas ela dependeria de uma estrutura de capital que nós, como startup, não temos. Então, é um canal importante, sim, mas enxergamos que a forma mais rápida de alavancar volume e trazer crescimento é através de varejistas já consolidados. O pessoal até comentando sobre vendas segmentadas, né? E aí a resposta do Paulo, né? Que justamente, se você quer dar capilaridade maior, o varejista acaba sendo um atalho, né? Vai dando velocidade. Aí, já nessa linha, quem está acompanhando vocês, queira encontrar os produtos, onde já... Se quiser, até pode citar ali os varejistas, onde pode encontrar os produtos e como pode acessar vocês também, né? Inclusive, para quem estiver preparando as próximas rodadas de investimento, aí de repente a gente tem alguém no chat já interessado, como eles podem acessar vocês para fazer parte desse ecossistema? Nós temos o nosso site. Dentro do site temos o canal institucional, que explica um pouco mais sobre a marca, nosso produto e a nossa filosofia. E acoplado, obviamente, o e-commerce, como eu comentei. O nosso site é www.typical.com.br, lembrando que Typical não tem I, é P mudo, então typcal.com.br. Estamos no Instagram também, Typical. E tanto no Instagram quanto no site existem 2 contatos que as pessoas podem mandar para a gente para falar com a gente, para tirar dúvidas dos produtos, da marca ou eventualmente para fazer algum investimento no futuro. Excelente. E se você quiser, nesses canais você encontraria, por exemplo, em quais varejistas encontrariam os produtos? Sim. Dentro de São Paulo capital, estamos em boas redes varejistas, Carrefour, Natural da Terra, São Marché. Estamos no Zona Sul, no Rio de Janeiro, Verde Mar em Minas Gerais, Mercadinho São Luís em Fortaleza e por aí vai.
E aí sempre, quais são os produtos, eu estou perguntando rapidinho, a gente já está finalizando, mas quais são os produtos flagship assim para vocês? Quais são os produtos mais vendidos? A linha de substitutos de frangos empanados são os produtos mais vendidos, tendo como carro-chefe o substituto de nuggets, que nós chamamos de mini crisp. E aí são congelados, né? Eles são vendidos nessas redes varejistas, mas também na linha de congelado. Exatamente. Maravilha, Paulo. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a Ibre por liberá-lo também. E espero que o pessoal ali do chat, muito obrigado também o pessoal do chat pelos comentários, mas eu deixo meu agradecimento para vocês para o final. Mas eu queria, de fato, reforçar meu agradecimento pela sua participação e por tirar as dúvidas da nossa turma aqui, da nossa audiência. Obrigado, Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, muito obrigado agora sim, muito obrigado a você que nos acompanhou, mandou sua dúvida, seu comentário e até trouxe os seus dados aí complementares para a nossa discussão. Nós fazemos aqui o programa para vocês que estão aí nos acompanhando. Nós fazemos, né, a BMC faz esse canal para torná-los investidores melhores. Não que a gente tenha um monopólio disso, mas é importante e a gente sempre tenta trazer aqui assuntos e pautas para a sua reflexão, para que você se sinta estimulado como investidor e acorde amanhã sempre melhor que hoje. Muito obrigado pelas suas dúvidas, pelos seus comentários e pelo seu like. Muito obrigado por ter nos ajudado a bater os 300 likes de hoje e, sobretudo, quem ainda não se inscreveu, nós pedimos aí o reforço da sua inscrição no nosso canal. Vamos buscar aí os 500 mil inscritos. Vamos buscar ser o maior canal sobre investimentos do Brasil para buscar o próximo passo, quem sabe, do mundo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. O Você com Dinheiro de hoje fica por aqui, fique agora com o closing e amanhã nós estaremos de volta sempre... Amanhã não, segunda-feira nós estaremos de volta sempre no mesmo horário com mais Você com Dinheiro. Até lá!